o mundo está à beira da destruição. 4 guerreiros encaram o Rei Demônio em um campo de batalha desolado. O destino de todos depende apenas desse confronto final. Eles unem forças em um ataque coordenado. Magia e esgrima se misturam contra o inimigo. O Rei Demônio possui um poder avassalador. Mesmo assim, o grupo se recusa a recuar. A luta atinge seu momento mais crítico. O herói loiro percebe uma falha na defesa adversária. Ele avança rapidamente e crava sua espada no peito da criatura. Logo em seguida, o mago do grupo canaliza toda a sua energia. Um relâmpago poderoso atinge o alvo em cheio. O Rei Demônio já estava gravemente ferido. O dano acumulado se torna insuportável. Ele solta um último grito antes de desabar no chão. O silêncio toma conta do campo de batalha. Os guerreiros mal conseguem acreditar na vitória. A incredulidade dá lugar ao alívio. Mais tarde, uma cerimônia grandiosa é organizada. O reino inteiro se reúne para a festa privada os Salvadores. A multidão celebra o fim da ameaça. O rei concede uma honraria especial aos 4. Eles recebem o título de 4 imperadores. Essa é a maior honra reservada aos magos do reino. Fital, um dos guerreiros, ouve o anúncio. Ele fica paralisado diante da notícia. O choque é visível em seu rosto. A vida deles mudou para sempre. O mundo finalmente está em paz. Uma nova era começa para os heróis. A história sempre reservou o trono imperial apenas aos nobres. Por isso, ele mal consegue processar o que está ouvindo agora. A recompensa é maior do que qualquer sonho que ele já teve. Hyde se aproxima de Fital diante de todos. Ele reconhece que, embora não seja o mago mais forte, o valor de Fital é inegável. Suas conquistas garantiram a ele o direito ao título de imperador. A partir de hoje, ele será o imperador dos relâmpagos. Ao ouvir isso, Fital não segura as lágrimas. A multidão explode em aplausos e celebrações. Ele luta para controlar a emoção diante de tanto reconhecimento. Foram 40 anos de estudos exaustivos e dedicação total. Todo aquele esforço finalmente valeu a pena. O orgulho toma conta do seu coração como nunca antes. Ele sente que cada sacrifício foi necessário para chegar até aqui. O tempo passa e os anos voam. Fital agora é um homem de idade avançada. Certa manhã, ele observa o horizonte em silêncio. Os campos abertos trazem uma paz profunda. A jovem Merlin se aproxima com calma. Ela avisa que o café da manhã já está servido. Fital segue sua rotina com tranquilidade. Algum tempo depois, ele volta ao trabalho. Ele ensina seus alunos com paciência. O foco da aula é a manutenção dos círculos mágicos. O mestre transmite seu conhecimento para a nova geração. A magia segue sendo a base de sua vida. Ele observa os pupilos com atenção. Cada gesto é uma lição de quem viveu pela arte. O legado do Imperador dos Relâmpagos continua vivo. A jornada de Fital encontrou seu merecido descanso. Os alunos se concentram intensamente para manter seus círculos mágicos ativos. Um dos estudantes perde o foco e seu círculo desaparece na hora. Fital nota o erro e incentiva o garoto a não desistir. Ele explica que a concentração é a base do poder de um mago. Sem foco é impossível sustentar magias durante o calor de uma batalha. O aluno se sente motivado e tenta realizar o exercício novamente. Após algum tempo, Fital finalmente encerra a atividade prática. Os alunos desfazem os círculos e se preparam para o que vem a seguir. Em vez de permitir um descanso, Fital propõe avançar para feitiços de nível 4. Antes que ele continue, Merlin aparece de repente. Ela nota o cansaço visível de Fital e sugere uma pausa urgente. Fital ignora a preocupação dela e insiste que está bem. Mesmo assim, a expressão de Merlin o faz hesitar por um instante. A preocupação no rosto dela o leva a uma lembrança do passado. Sua mente viaja para o dia em que se conheceram. O pensamento volta para os anos que se seguiram à derrota do Lorde Demônio.
Naquela época, ele encontrou Merlin quando ela ainda era apenas um bebê. Ela ficou órfã quando a mãe desviver durante o conflito causado pelo grupo dele. O peso da culpa começou a assombrar seus pensamentos. Ele se perguntou em silêncio se Merlin o odiaria ao descobrir a verdade. O peso de ter eliminado tantos membros do clã dela era grande. A dúvida pairava sobre ele como uma sombra constante. Por um momento, ele se perdeu em memórias dolorosas do passado. Logo em seguida, ele forçou sua atenção de volta ao presente. Vital ordenou que os alunos seguissem praticando a magia de nível 4. Antes que qualquer um pudesse agir, Merlin se manifestou novamente. Com um sorriso confiante, ela declarou que estava pronta para o nível 6. Ela era, sem dúvida, uma das alunas mais talentosas de Vital. O mestre não conseguiu esconder o quanto se impressionou com tamanha ambição. Ainda assim, ele pediu calma e paciência. Não havia motivo algum para tanta pressa. Ele garantiu que ela alcançaria os níveis mais altos no tempo certo. Por enquanto, o foco deveria continuar sendo o básico. Após o treino, Merlin caminhou sozinha em direção ao fundo da floresta. Sua determinação era inabalável. Ela planejava derrotar a fera que habitava uma caverna próxima. Aquela seria uma prova de fogo para suas habilidades. Vencer um monstro tão poderoso provaria que ela era a melhor aluna. Mas o objetivo dela ia muito além de títulos. Merlin queria ficar forte o suficiente para ensinar outros por conta própria. Ela desejava aliviar a carga de trabalho de Vital. O mestre merecia um descanso merecido depois de tantos anos. Tudo que ela fazia era por gratidão e respeito. A floresta parecia mais densa à medida que ela se aproximava da caverna. O perigo era real, mas o propósito era ainda maior. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. O destino de ambos dependia daquela coragem. Tudo deu errado logo de cara. A fera era muito mais forte do que Merlin imaginava. Ela se viu correndo desesperada pela floresta. Uma criatura gigantesca, parecida com um lobo, a perseguia sem parar. Merlin tentou usar magia de nível 4. O feitiço não causou dano algum. Ela percebeu que sua magia comum era inútil. Só restava uma alternativa arriscada. Ela começou a entoar um feitiço de nível 6. Nunca tinha conseguido conjurar algo tão poderoso antes. Para sua surpresa, o feitiço funcionou. Um raio de nível 6 atingiu o monstro em cheio. A explosão sacudiu toda a área. A floresta ficou coberta por uma nuvem de fumaça. Merlin acreditou que tinha vencido a luta. A fera surgiu da fumaça completamente intacta. Antes que ela pudesse reagir, recebeu um golpe tremendo. Merlin caiu no chão, exausta. Lutou para conseguir se levantar, mas estava fraca. O lobo se aproximou lentamente. A criatura se preparou para devorá-la. Merlin aceitou que aquele seria o seu fim. Quando a fera ia atacar, Eftal apareceu de repente. Ele a salvou no último segundo. Eftal a repreendeu por ter entrado sozinha na floresta. Envergonhada, Merlin pediu desculpas sem parar. Ele reconheceu que ela tem muito talento. Disse que ela supera todos os outros alunos. Mas deixou um aviso importante. Não se pode ficar obcecada por poder rápido demais. A pressa pode ser inimiga do aprendizado. Sem uma base sólida, o poder escapa pelas mãos. Merlin percebe uma presença logo atrás de Eftal. Uma fera perigosa espreita nas sombras. Ele nem se dá ao trabalho de virar o rosto. Com calma, conjura um feitiço de relâmpago. Uma descarga elétrica violenta surge de seu corpo. A criatura é destruída em um piscar de olhos. Mais tarde, Merlin não para de elogiar o mestre. Ela insiste em falar sobre como ele salvou sua vida. Eftal perde a paciência e manda a aluna dormir. Merlin finalmente cede e segue para a cama. De repente, ela para e se vira para trás. Eftal está tossindo suco de tomate no meio da noite. Uma doença incurável consome sua saúde há anos.
O estado de saúde dele piora gradualmente. O rosto de Merlin revela uma preocupação profunda. Ela sabia da doença o tempo todo. Foi por isso que ela treinou tão intensamente. Merlin pede que ele se cuide e descanse. Estal confessa que não lhe resta muito tempo. Ele se recusa a definhar em uma cama. Esperar pelo fim não faz parte de seus planos. Ele prefere aproveitar seus últimos dias com propósito. Sua paixão é ensinar novos talentos. Ele quer ver seus alunos brilharem. Sua missão é formar grandes magos. Mesmo diante da morte, ele escolhe o ensino. A dedicação de mestre e aluna é inabalável. O legado de Eftal viverá através dela. Estal afirma que deseja se tornar o mago mais forte de todos. Merlin fica confusa com essa declaração. Para ela, ele já detém esse posto há muito tempo. Afinal, ele é conhecido como o Imperador dos Relâmpagos. Eftal explica que a realidade é bem diferente do que parece. Ele admite que, apesar da idade e das conquistas, sempre houve limites. Existiam membros no seu antigo grupo que estavam acima dele. Por isso, ele nunca se sentiu o mais poderoso de verdade. No dia seguinte, um aluno bate à sua porta com novidades. O Imperador das Chamas finalmente concluiu uma pesquisa importante. O estudo trata sobre a medição da aptidão mágica. Estal fica curioso e decide ler o documento imediatamente. O Imperador das Chamas descobriu como medir o potencial mágico de alguém. Isso era considerado algo impossível até aquele momento. Estal não perde tempo e elogia o gênio do colega. Ele quer testar o novo método sem demora. Eftal pega um fio de cabelo de Merlin para o experimento. Ele coloca o fio dentro de um tubo de ensaio especial. As cores começam a surgir dentro do recipiente. Essas cores revelam a força de suas afinidades mágicas. O resultado deixa qualquer um impressionado. Merlin possui uma aptidão de ranking A para magia de vento. O mesmo nível de excelência vale para a magia de água. Sua afinidade com o fogo também é notável. Para esse elemento, ela alcança o ranking B. Já na magia de terra, ela demonstra um ranking C. Os números confirmam um talento natural fora do comum. Estal observa os resultados com muita atenção. O potencial de Merlin é vasto e variado. Fica claro que ela tem um futuro brilhante pela frente. Eftal criou Merlin quando ela ainda era um bebê. Por isso ele confia plenamente nos resultados desse novo teste. Antigamente os alunos perdiam anos estudando feitiços básicos. Só depois de muito treino os professores descobriam o talento natural de alguém. O novo método muda tudo. Agora é possível medir a aptidão mágica desde o nascimento. Isso vai acelerar o treinamento de muita gente. Talentos escondidos serão revelados muito mais rápido. Estal decide testar a si mesmo. Merlin tenta impedir. Ela diz que não há necessidade. O resultado dele seria obviamente o nível máximo. Mas Estal insiste. Ele quer saber se tinha o talento necessário para chegar ao topo. O teste é realizado. O cristal volta completamente sem cor. Um aluno checa as instruções. O resultado indica ausência total de aptidão mágica. O clima fica tenso. O aluno tenta justificar o erro. Estal é um dos magos mais poderosos do mundo. O mestre perde a compostura por um instante. Ele exige que o teste seja repetido. Os alunos fazem o procedimento várias vezes. O resultado permanece inalterado. Todas as tentativas falham. O cristal não mostra cor alguma. Estal encara os resultados em silêncio. Uma revelação começa a surgir em sua mente. A verdade sobre seu poder parece ser muito diferente do que ele imaginava. Ele sempre sentiu que aprender magia era um processo lento demais para ele. Via os outros avançarem enquanto ele ficava estagnado. Todo o seu esforço parecia inútil diante da realidade. Finalmente a verdade veio à tona com força total. Ele não possuía absolutamente nenhuma aptidão para a magia.
Essa descoberta destruiu seu mundo por completo. Ele começou a tossir violentamente em um estado de choque. Merle se preocupou e foi verificar se ele estava bem. Mais tarde ela voltou para oferecer um pouco de água. Ele preferiu o isolamento e mandou que ela ficasse longe. Deitado na cama, ele mergulhou em uma reflexão profunda. Relembrou o sonho que perseguiu durante décadas. Sua meta era alcançar o nível mais alto da magia. Agora esse objetivo parecia um delírio impossível. Não importava quanto suor ele derramasse. O talento necessário simplesmente nunca existiu. A frustração tornou-se um peso insuportável no peito. Ele se sentia patético diante de tanto tempo perdido. Todo o seu caminho não levou a lugar nenhum. De repente, um ataque cardíaco interrompeu seus pensamentos. No limite da vida, uma habilidade especial foi ativada. A segunda reencarnação entrou em ação naquele instante. Sua versão jovem surgiu em um espaço vazio e estranho. Uma entidade divina apareceu diante de seus olhos. Ele olhou ao redor e notou que 50 anos se passaram. Admitiu que tinha esquecido daquela promessa antiga. Conversou com a entidade sobre o reencontro. Lembrou que aquele foi o primeiro contato entre os dois. Tudo aconteceu logo após sua morte em outro mundo. O ciclo de uma vida terminava para algo novo começar. A deusa avisa que chegou a hora da sua segunda reencarnação. Ela oferece 2 habilidades especiais como presente. Sugere o crescimento em dobro para ele evoluir mais rápido. Ele recusa a oferta da deusa prontamente. O conhecimento mágico que ele já possui basta. Ele prefere trabalhar duro e conquistar seu próprio mérito. A deusa fica impressionada com a determinação do rapaz. Ela sorri e deseja boa sorte na nova jornada. Ele é indiferentão para um mundo totalmente desconhecido. Acorda subitamente no corpo de um menino. Memórias antigas começam a inundar sua mente. Ele desce as escadas ainda muito confuso. Sua mãe o recebe com um abraço caloroso. Ela avisa que o café da manhã está servido. Enquanto come, as lembranças ficam mais nítidas. Ele percebe que esta é a sua terceira vida. O jovem decide não desperdiçar essa oportunidade rara. Faz uma promessa firme para si mesmo. Desta vez ele vai dominar a magia a qualquer custo. Logo descobre uma verdade amarga e decepcionante. Ele não possui nenhuma aptidão para a magia nesta vida. A notícia destrói todas as suas esperanças. Ele teme ficar limitado ao nível 10 novamente. O destino parece repetir os erros do passado. Certo dia ele descansa em um campo aberto. Reflete profundamente sobre o seu futuro incerto. De repente houve uma grande comoção ao longe. Um dragão enfurecido cruza o céu. Cavaleiros o perseguem em uma caçada desesperada. Fita corre atrás deles por puro impulso. De repente ele trava. Ele se lembra que tem apenas 4 anos de idade. O corpo de criança não permite lutar. Ele observa o monstro se afastar. Sua mente busca os feitiços de nível 10 da vida passada. Quase por instinto ele junta os dedos. O feitiço é ativado instantaneamente. Uma explosão poderosa corta o ar. O ataque atinge o dragão em cheio. A criatura enorme despenca do céu com um único golpe. Fita encara a cena em choque. A verdade finalmente o atinge. Ele renasceu em um novo mundo. Mas mantém todo o poder do seu auge anterior. Os dias seguintes são dedicados ao estudo intenso. Ele pesquisa tudo o que pode sobre esse lugar. Fita descobre algo chocante. Este é o mesmo mundo de sua vida passada. 400 anos se passaram desde que ele se foi. A rotina segue em casa. Seu irmão mais velho, Frisia, chega para uma visita. Ele traz dinheiro para ajudar nas despesas da família. Frisia nota algo diferente no irmão mais novo. Fita está sentado em silêncio absoluto. Ele segura um livro complexo de magia nas mãos. A curiosidade toma conta de Frisia.
Fraser observa o garoto com um olhar de pura surpresa. Ele não acredita que alguém tão jovem domine um conteúdo tão denso. Stahl responde com naturalidade que apenas ama aquele tipo de leitura. O menino confessa que acha o conhecimento algo fascinante. O sorriso de Fraser se abre ao ouvir tamanha dedicação. Ele faz uma promessa sincera ali mesmo. Na próxima visita, ele trará ainda mais livros de presente. A sede de aprendizado de Stahl realmente o impressiona. Fraser comenta que o pai do menino sentiria um orgulho imenso. Stahl sente uma pontada de curiosidade ao ouvir essa menção. Ele pergunta, enfim, quando terá a chance de conhecer o pai. O semblante de Fraser muda para um tom de pesar. Ele explica que o Duque é um homem extremamente ocupado. Tempo livre é um artigo de luxo que ele raramente possui. A verdade é que Stahl nunca viu o pai desde que nasceu. O Duque Orcott é uma das figuras mais influentes do reino. Ele é um mestre respeitado em todas as artes da magia. O que ninguém sabe é um segredo guardado pelo tempo. O Duque é um descendente direto da vida passada de Stahl. Stahl já foi um lendário imperador do relâmpago. Por isso, ele sempre quis saber quem era seu sucessor. A realidade, porém, é muito mais amarga do que parece. A mãe de Stahl não possui qualquer aptidão para a magia. Por causa disso, ela sofre com o desprezo constante. A esposa principal do Duque a trata com total desdém. As outras affairs da casa seguem o mesmo caminho cruel. Elas nunca aceitaram a presença da mãe de Stahl. Para elas, o menino é apenas um erro do destino. O motivo é simples e doloroso para aquela família. Stahl nasceu sem qualquer afinidade com o mundo mágico. Eles sofreram tanto que acabaram expulsos de casa. Foram jogados para uma área isolada e distante. O Duque Orcott nem os considera parte da família. É por isso que o pai nunca quis ver o próprio filho. Mas existe alguém que se importa com Stahl. Freeze é o segundo filho da esposa principal. Ele viu toda a injustiça cometida contra os dois. Por isso decidiu ajudar sempre que pode. Stahl, no entanto, não liga para as intrigas familiares. O seu único desejo é voltar a estudar magia. Isso é tudo que ele realmente quer. Certo dia, a família se reúne para tomar um chá. Freeze aproveita o clima para fazer uma pergunta. Ele quer saber o que Stahl planeja para o futuro. Stahl responde na hora, cheio de empolgação. Ele diz que pretende entrar. Frisia recorda à mãe de Stahl seu passado brilhante. Ele foi o melhor aluno da escola militar. Acredita que esse é o caminho ideal para o futuro do garoto. Frisia confessa que entrou na academia por rebeldia. Queria fugir do peso de vir de uma família de magos famosos. Hoje ele reconhece que aquela foi a decisão certa. Com a tarde livre, ele decide ensinar esgrima para Stahl. Os dois treinam juntos com dedicação. Frisia demonstra as técnicas com muita paciência. Durante os golpes, Stahl tem um estalo de memória. Lembra de como seu mentor sempre priorizou a disciplina militar. A insistência em evitar o caminho da magia era constante. Após o treino, Stahl finalmente reúne coragem. Ele abre o jogo sobre o seu maior desejo. Diz claramente que quer estudar na academia de magia. Frisia se ajoelha para ficar na altura do menino. Ele lembra da triste realidade sobre a falta de aptidão mágica de Stahl. O garoto responde que já sabe de tudo isso. Mas ele insiste que ainda consegue manipular mana. Stahl sente que ainda tem um potencial escondido. Ele acredita que a academia pode ser a chave. Lá ele espera encontrar respostas para superar seus limites. O menino quer entender por que não consegue avançar. Ele expõe seu sonho com total sinceridade. Frisia ouve cada palavra com atenção. O silêncio toma conta do ambiente. Frisia se levanta lentamente. Ele encara o garoto com seriedade. Uma nova proposta está prestes a ser feita. Frisia desafia Stahl a copiar seu feitiço. Se ele conseguir, terá uma vaga garantida na academia. No fundo, Frisia só quer ver o rapaz fracassar.
Ele acredita que Estal precisa entender suas limitações. Frisia recita um encantamento com calma. Ele dispara uma lâmina de vento de nível 2. O ataque corta uma árvore próxima com facilidade. Estal observa tudo com atenção. Ele se surpreende com a simplicidade da técnica. Sem esforço, Estal recria o mesmo feitiço. Ele não apenas copia o movimento. Ele eleva o poder para o nível 4. Uma rajada gigantesca atravessa o local. Várias árvores são destruídas de uma só vez. Frisia fica paralisado de choque. Ele não entende o que acabou de ver. Como alguém sem aptidão pode ser tão forte? Estal não pretende revelar o seu segredo. Ele esconde a verdade sobre sua vida anterior. O conhecimento veio de suas memórias de reencarnado. Isso é algo que ninguém pode saber. Estal mantém uma postura humilde. Ele finge não entender o próprio poder. Diz que apenas usa a magia de forma natural. Não oferece nenhuma explicação convincente. O mistério sobre suas habilidades continua intacto. Frisia permanece em silêncio absoluto. O desafio mudou completamente de rumo. Estal segue guardando seus segredos. A jornada do rapaz está apenas começando. Estal revela sua capacidade de conjurar magias de nível 10. Frase fica completamente chocado com a demonstração. Ele mal consegue acreditar no que acabou de ver. Até aquele momento Estal nunca tinha mostrado seu poder real. A reação de Frase faz Estal refletir sobre a magia atual. Algo fundamental mudou no mundo desde sua vida passada. Ele se lembra do dia em que derrotou o dragão. Um único feitiço de relâmpago foi o suficiente. Os cavaleiros que viram aquilo ficaram paralisados. Eles não entenderam a técnica e chamaram de milagre divino. Enquanto Frase descansa, Estal analisa os últimos 400 anos. Ele conecta os pontos e chega a uma conclusão clara. O nível geral da magia caiu drasticamente com o tempo. Lançar feitiços sem encantamentos virou algo raríssimo. Isso explica o susto de Frase ao vê-lo agir com facilidade. Estal percebe que precisa ser mais cauteloso. Esconder suas verdadeiras habilidades é a escolha mais segura. Ele decide manter um perfil baixo daqui para frente. Frase desperta de repente na cama. Ele ainda está abalado com a cena que presenciou. A facilidade de Estal não faz sentido para ele. Estal percebe o estado de agitação do companheiro. Ele mantém a calma para evitar problemas maiores. Ele pede que Frase relaxe e respire fundo. Estal insiste em uma versão diferente dos fatos. Ele garante que tudo foi apenas um sonho estranho. Frase tenta processar as palavras do amigo. A dúvida ainda paira no ar do quarto. Estal mantém sua postura serena e controlada. O segredo sobre seu poder permanece guardado. Para surpresa de Estal, Frase realmente acreditou na história. Isso permitiu que ele continuasse treinando em segredo. Ninguém ficou desconfiado. Estal fingiu aceitar a ideia de ir para a escola militar. Ele queria manter Frase feliz. Frase continuou ensinando esgrima para ele. O treinamento era intenso. Estal era derrotado repetidas vezes durante as práticas. Cada derrota servia como combustível. Ele trabalhava ainda mais duro a cada queda. O fracasso não o desanimava. Pelo contrário, ele se tornava mais forte. Aos 10 anos, sua técnica mudou drasticamente. Ele conseguiu cortar um tronco enorme ao meio. Foi um único golpe certeiro. Sua força tinha alcançado outro nível. Estal começou a acreditar em um objetivo maior. Ele queria ser o espadachim mágico mais forte do mundo. Parecia uma meta promissora. Frase treinava com ele 3 vezes por semana. Certo dia, porém, tudo mudou. Frase decidiu aplicar uma lição especial. Ele apresentou Estal a um homem gigantesco. O nome dele era Moria. Ele era um antigo comandante dos cavaleiros. Moria não perdeu tempo.
Desafiou o garoto para um duelo imediato. Ele ordenou que Eftal atacasse com tudo. Moria caminhou calmamente até o centro do campo. Eftal hesitou antes de dar o primeiro passo. A presença intimidadora de Moria paralisa o jovem por um breve instante. Moria subestima o oponente e o encara como uma criança fraca. Ele parte para o ataque esperando encerrar o combate em um único golpe. No último segundo, o rapaz desvia com agilidade. Ele utiliza uma técnica de fortalecimento físico para potencializar o próprio corpo. Em seguida, contra-ataca com uma sequência de golpes precisos. Moria é pego de surpresa pela velocidade dos movimentos. O duelo se intensifica e o veterano percebe o talento oculto do garoto. Ele finalmente entende por que Frazeiro demonstrava tanta admiração. Frazeiro explica que o jovem não possui aptidão mágica convencional. Ele domina o fluxo de mana em seu corpo com uma precisão incrível. A luta segue, mas Moria começa a pressionar e dominar o cenário. Sentindo-se acuado, o rapaz decide arriscar uma técnica de vidas passadas. Ele surpreende Moria com um movimento inesperado. O jovem agarra o oponente e o projeta violentamente contra o chão. O combate termina com essa manobra decisiva. Moria aceita a derrota de forma honrada e sem reclamações. Ele dá um tapinha amigável na cabeça do rapaz. O veterano confirma que o teste foi superado com sucesso. Frazeiro se aproxima para revelar a verdadeira identidade do oponente. Moria é, na verdade, o diretor da renomada Academia de Ciências Militares. O desempenho do jovem superou todas as... A admissão na academia foi garantida com aquele resultado impressionante. O caminho para o treinamento avançado está oficialmente aberto. Eftal foi pego totalmente de surpresa. Tudo aconteceu rápido demais para ele entender. Ele se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Anos depois, uma tempestade violenta começa a cair. Todos se escondem em casa para fugir da chuva. Mas eles notam que Eftal está lá fora. Acreditam que ele continua treinando sua esgrima. Na verdade, ele se escondeu na floresta. Ele pratica secretamente sua magia de nível 10. Ele libera um feitiço de relâmpago gigantesco. O raio atinge o chão com uma força incrível. A explosão é tão poderosa que assusta todos. Frazer confunde o impacto com um raio natural. Ele corre para a floresta preocupado com a segurança do garoto. Ao chegar, confirma que Eftal está bem. Frazer lembra que ele já completou 14 anos. Falta pouco para ele entrar na academia militar. O ingresso, mas Eftal não tem o menor desejo de ir. Ele sabe que a vida lá será muito difícil. Ele ainda não possui a aptidão mágica necessária. Seus planos são outros para o futuro. Ele quer sair de casa assim que fizer 15 anos. Pretende viajar sozinho pelo mundo. Seu grande sonho é entrar na academia de magia. Pouco tempo depois, a mãe recebe uma notícia. O pai de Eftal finalmente quer conhecê-lo. A mãe se enche de alegria com o convite. Ela abraça o filho, acreditando ser uma grande chance. Eftal, porém, não sente a menor empolgação. Ele passou a vida inteira sendo ignorado. Não via sentido em buscar uma relação com quem nunca o reconheceu. Mas ver a felicidade da mãe o fez repensar. Ele decidiu seguir em frente com a escola militar. No dia seguinte, recebeu um convite inesperado. Precisava viajar até a mansão do pai. Apesar do passado, sentiu uma ponta de entusiasmo. Estava curioso para conhecer aquele homem. Afinal, ele era seu ancestral de uma vida anterior. O encontro, porém, foi um desastre total. Assim que se viram, o pai foi direto. Chamou o próprio filho de vergonha. Tudo por ele ter nascido sem aptidão mágica. O rapaz percebeu na hora que o homem era um jumento sem coração. O pai mencionou saber sobre a academia militar. Por um momento ele achou que houvesse orgulho naquelas palavras. Mas o verdadeiro motivo logo apareceu. O pai estava feliz apenas por um motivo egoísta. Ele não teria mais que sustentar os dois.
Com o filho na academia, o custo acabava. O pai não gastaria mais uma moeda sequer com eles. Agora teriam que se virar sozinhos. Ficou claro que o convite foi apenas uma armadilha. O homem só queria destilar veneno uma última vez. O desprezo era a única coisa que ele tinha a oferecer. O rapaz finalmente entendeu quem era seu pai. Não havia amor, apenas indiferença fria. Ele se deu conta da falta de caráter daquele homem. A decepção foi o golpe final. Ele seguiu seu caminho, livre daquele peso. O patriarca ordena que seu filho, Joaquim, enfrente Eftal em combate. O objetivo é testar se o rapaz realmente sobrevive à academia militar. Ao ouvir a ordem, um sorriso perturbador surge no rosto de Joaquim. Antes do duelo, Fraser dá um aviso sério a Eftal. Ele revela que Joaquim é o melhor espadachim de toda a escola. Fraser aconselha Eftal a desistir caso perceba que não tem chances. Eftal apenas balança a cabeça, compreendendo o risco. Ele dá um passo à frente e se prepara para a batalha. Joaquim arremessa uma espada em sua direção sem hesitar. Ao segurar a arma, Eftal nota um peso incomum. Não é uma espada de treino comum, mas sim de madeira endurecida. Joaquim explica que o objeto é letal. Um golpe bem aplicado pode esmagar um crânio facilmente. A arma é capaz de despedaçar ossos com um único impacto. Joaquim exibe um sorriso distorcido enquanto encara o oponente. Ele começa a provocar Eftal com palavras cruéis. Diz que a mãe de Eftal trouxe apenas vergonha para a família real. Zomba do fato de ela ter dado à luz uma criança sem talento para a magia. Joaquim confessa que sempre quis desviver a mãe de Eftal. Como ela não está mais ao seu alcance, ele se contentará com o filho. O duelo está prestes a se tornar um banho de suco de tomate. Ao ouvir aquelas palavras, a expressão de Eftal congela. Ele percebe que Joaquim e seu companheiro são insuportáveis. O pior de tudo é a linhagem deles. Eles são seus próprios descendentes. Isso faz o suco de tomate de Eftal ferver de vez. Sem hesitar, ele avança contra Joaquim. Sua espada corta o ar em um ataque implacável. Ele não dá um segundo de descanso. Joaquim tenta se defender, mas está em apuros. Cada investida é rápida e precisa. Joaquim mal consegue acompanhar o ritmo. A força de Eftal é assustadora. O rapaz está chocado com tanto poder. Ele se pergunta se Eftal foi possuído. Aquele não é o garoto fraco de antes. Parece que ele luta contra um estranho. O duelo segue intenso e frenético. Lâminas se cruzam em uma dança perigosa. Ele bloqueia mais um golpe com dificuldade. Eftal sente a abertura perfeita. Ele ativa sua magia de aprimoramento físico. Seus músculos ganham uma força sobre-humana. A espada de madeira brilha com energia. Ele desfere um golpe com poder esmagador. A defesa de Joaquim não resiste. O impacto atravessa a guarda do oponente. O golpe é direto e brutal. A vantagem agora é toda de Eftal. Um único golpe certeiro atravessa o crânio de Joaquim. O duelo chega ao fim de forma brutal. Eftar é declarado o grande vencedor. A plateia inteira observa a cena em choque absoluto. Ninguém esperava uma derrota tão rápida de Joaquim. Antes de sair da arena, Eftar para por um instante. Ele encara Joaquim com um olhar gélido. Com a voz fria, ele faz uma ameaça direta. Qualquer outra ofensa sobre sua mãe custará a vida de Joaquim. Eftar caminha então em direção à sua mãe. Ele percebe que ela parece assustada com a violência que viu. A força demonstrada no duelo a deixou intimidada. Ele a tranquiliza com um gesto gentil. Eftar garante que continua sendo o mesmo de sempre. Não importa o quanto ele tenha se tornado poderoso. Ele se curva respeitosamente diante do duque. Agradece pelo convite para o evento. O pai, mesmo a contragosto, ele deseja boa sorte na escola militar. O rapaz finalmente é liberado para ir embora. Mais tarde, sua mãe prepara o prato favorito dele.
É uma pequena celebração pela vitória conquistada. Os dois estão prontos para começar a refeição.